Boa noite, novamente, obrigado por vocês estarem por aqui. A gente vai entrar com uma série muito interessante aí, para ver o que acontece com o resíduo sólido urbano, principalmente o plástico após o seu uso. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que tem uma vida, que eu diria assim, bem eclética, né? Só para ter ideia, ele começou como administrador de empresas, advogado, consultor, empresário, começou na petroquímica, depois da petroquímica virou empresário, fez compostos, fez distribuição de resinas, voltou a fazer compostos, e aí hoje trabalha também com essa parte de ver como é que a gente consegue dar uma destinação final para o plástico. E tem trabalhado há algum tempo já, desenvolvendo tecnologias e consultoria nessa área de reciclagem. Então, queria aí, agradecer o Hartmann, que está vindo aí hoje, Luiz Hartmann, né? A gente conhece há um bom tempo e obrigado aí por estar disponibilizando, e eu tenho certeza que vai ser muito interessante para quem vai acompanhar. Essa é a nossa primeira, depois nós vamos falar sobre triagem e, por último, como utilizar também o resíduo sólido urbano e o plástico como energia, que é o CDR, que é o combustível derivado de petróleo. Hartmann, gostaria que você desse boa noite e depois eu vou pedir para o Xavier e o Cassinelli também fazer um pouquinho de comentário. Vamos lá. Ok. Bom, boa noite a todos. Manuel, é um prazer realmente responder esse teu chamado, né? Faltou ali só você comentar que durante quase 15 anos nós tivemos uma indústria de reciclagem industrial, né, de plásticos bastante forte, que hoje existe ainda, mas sob outro nome, na região de Curitiba, que é uma das maiores recicladoras do país, lá do Grupo Capersul. Desde 2008 nós estamos fora da parte de produção, quando passamos a nos dedicar novamente ao comércio de resinas, né, que atuamos até hoje de uma maneira menos presencial no mercado, assim, né? E também, como você falou, na parte de consultoria. É um prazer realmente estar aqui, principalmente com pessoas que eu já tive relacionamento de trabalho, como é o teu caso, Cassinelli, Xavier, no passado, e quando tivemos um relacionamento bem importante, que até hoje faz com que a gente esteja juntos aí, e que me levou a aceitar esse convite honroso de vocês, para trocar uma ideia aqui e humildemente comentar com vocês aquelas coisas que eu vivi, aquelas coisas que eu fiz, que eu faço, que eu posso fazer e que eu aprendi ao longo desse tempo, né? Uma vez que eu trago comigo essa vocação da doação, né? Fui professor universitário há vários anos, dei curso há muito tempo, de transmitir e de dividir aqueles conhecimentos que a gente, ao longo do tempo, vai tendo, para que enriquecer, digamos assim, aquilo que está à nossa volta. Obrigado. É que eu pedi um currículo resumido, aí veio de 5 páginas, eu tentei fazer, não consegui lembrar tudo. Hartmann, desculpa. Xavier, Cassinelli e acho que o Cláudio também. Se o Cláudio estiver aí, por favor, para a gente começar. Bom, deixa eu começar aqui, bem rapidinho. Eu queria agradecer muito, Hartmann, ter atendido esse convite e participar desse nosso rap. Enfim, a gente tem aí um monte de coisas para aprender contigo nessa área, que é uma área que hoje é super, super importante, né, para a indústria de plástico como um todo, né, e para o setor industrial brasileiro, enfim, também, já que outros setores também acabam se beneficiando, né, dessas tecnologias. Então, eu agradeço muito mesmo o teu convite e a tua generosidade aí da gente poder dividir um pouco esse teu conhecimento aí e trocar algumas ideias também. Obrigadão, hein? Bem. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com o Hartmann, referência nesse setor, né? Talvez tenha sido um dos primeiros, apesar dele ser novo, foi um dos primeiros a fazer esse negócio em grande escala e de forma estruturada, né? Porque reciclagem sempre foi uma coisa assim, muito no submundo, né? De materiais, do lixo e tal. E você tem esse mérito por isso, né? Então, acho que vai ser muito interessante
escutar aí esse compartilhamento de experiência, porque a gente sabe que esse país não é para amador, né? Principalmente quando você tenta fazer um negócio que já nasce torto, né? Virar direito, aí fica mais complicado ainda, né? Então, obrigado aí pela oportunidade de escutar um pouco da tua experiência. Obrigado. Muito bem, obrigado. Bom, então vamos lá. Não sei se o Cláudio está aí, acho que ele não deve ter entrado. Bom, Hartmann, então vamos lá. Vamos Estou, começar. Manuel. Oi, tudo bem? Ó, o Cláudio. Fala, Cláudio. Ele está tímido hoje. Bom, Hartmann, então vamos lá. Eu acho que é um tema bastante importante que a gente está trazendo, principalmente agora que a gente tem falado bastante de circularidade, economia circular e umas outras coisas. E aí, como é que a gente vai começar a integrar essa questão de reciclagem, tá? E eu acho que é extremamente importante, porque a gente sabe que o plástico hoje é um material que ele vai trabalhar basicamente para duas coisas, né? Transporte e proteção de produtos e pessoas, mas a gente tem que pensar depois do pós-uso do plástico. E eu acho que a reciclagem, ela vem para fechar esse ciclo. Aí hoje a gente vai estar discutindo reciclagem mecânica. Me fala um pouquinho, reciclagem primária, reciclagem secundária, como é que a gente vê? Me fala um pouquinho das duas, porque a primária já acontece. Como é que, principalmente a secundária, como é que a gente tem que fazer para que isso realmente aconteça? Perfeito. Eu acho que cabe na introdução a gente falar um pouco do cenário mundial, o que está acontecendo, como acontecia, e a partir da teoria da economia circular, né, que a Ellen MacArthur lá começou a divulgar e que teve todo o aval da comunidade europeia com as diretivas novas e tal, e o que começou a acontecer a partir disso, tá? E para que lado que a coisa vai, e qual é o cenário que nós estamos vivendo e qual o cenário que nós vamos ter no futuro. Com relação a esse... Vamos dar o foco aqui, digamos, no material pós-consumo. Aquele material, o que é o material pós-consumo? É o material que foi para a residência, tá? Ou foi para o comércio, ou foi que acaba voltando no ciclo, alguns através da coleta seletiva, tá? E alguns diretamente para o aterro. Tá? O grande desafio hoje é aumentar a coleta seletiva, tá? E diminuir o envio de material para aterro, que inclusive vai ser assunto da nossa próxima conversa na semana que vem, que é a parte de triagem automatizada. Hoje a cadeia, o Brasil ficou um pouco atrasado, e aí cabe um fato histórico, né? Antes da gente falar de processos, que quando nós criamos a figura de que o reciclador no Brasil era o catador. Isso praticamente fez com que muitos dos processos que poderiam ser encaminhados, tá? Que poderiam ser encaminhados para uma indústria, acabava indo para uma cooperativa que tinha dificuldade, que ia para um aparista, esse aparista vendia para um outro, que vendia para a indústria, e o material ficava praticamente inviável, comparado com a qualidade que se produzia na época. O movimento que nós estamos vendo agora, tá, e agora com a parte de governança da chegada do ESG, né, que é a parte de ambiental, social e governança, traduzindo, em que as empresas começam a ter que se preocupar com isso. Seria uma ideia, os bancos de varejo para as pequenas indústrias hoje, do setor de plástico, estão pedindo se eles têm algum selo de sustentabilidade que possa fazer com que eles trabalhem com uma taxa mais baixa para o capital de giro e tudo mais. Então, vocês vejam que começa essa parte da reciclagem e do retorno e do pós-uso dentro de um processo de economia circular, começa a ser quase que não digo uma diretiva, mas uma necessidade para as empresas. E é por isso que os brand owners estão aí praticamente agora investindo em modelos, alguns até extrapolando para coisas certamente absurdas, em substituição em nome de sustentabilidade, como nós estamos vendo aí, troca de potinho de iogurte para papel e outras coisas parecidas, Coca-Cola com o pessoal lá lançando lá no exterior uma garrafinha de papel, enfim, que troca 6 por meia dúzia em nome de uma sustentabilidade.
Mas, na realidade, o movimento de puxar hoje, a partir daqueles que estão gerando, que estão sendo obrigados não só pelo seu mercado, mas também porque eles estão em bolsa, para seus investidores, está todo mundo cobrando. Isso está mudando o cenário e vai trazer muita gente importante para o setor. E eu diria assim que talvez de uma maneira bastante acelerada nos próximos anos, nós vamos ver novos investimentos e vamos ver pequenas empresas que não vão caber mais nesse negócio, né? Haverão pontualmente, regionalmente, cooperativas, pequenos transformadores com aquela maquininha feita em casa e tal, que faz ali 15, 20 toneladas por mês, recebe 5 de volta, vai lá e faz de novo, e paga a energia e não paga o imposto, e dali a pouco tempo quebra. Nós estamos vendo grandes empresas se mobilizando, já temos muitos exemplos aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, empresas que não perdem nada para empresas europeias, com tecnologia já de ponta, com produto na ponta já final de qualidade, e inclusive verticalizando e tendo selos internacionais. O que faz sentido, né, Hartmann, se a gente pensar para o lado dos bancos, faz sentido porque é o seguinte, se a gente não der uma resposta para essa questão da sustentabilidade, inclusive quem faz o financiamento, você vai estar financiando alguém que, teoricamente, se não mostrar uma resposta, não é sustentável, pode ter o seu negócio perdido ao longo do tempo, né? Exatamente. Então, tem colocado essa pressão em cima. Exatamente. Inclusive, está sendo muito rápido digamos assim, as iniciativas, né? Hoje eu recebi, agora, de tarde, um projeto onde a Natura também já está se enquadrando com a parte da venda de criptomoedas da sustentabilidade em processo de blockchain, né? Então, quer dizer, mesmo de criptomoeda, quer dizer, isso começa a ter um movimento muito forte. Nós temos aí a Recicle, né? Acho que é Eu Reciclo, que já está leiloando créditos, né? Lá com aquele projeto lá com São Paulo, lá com a Fiesp, a Biplast, Sindiplast, e outros movimentos, e estamos vendo os donos de aterros também começando a se preocupar, né, em começar a não só pensar agora em termos de aquilo que eles estão gerando no dia a dia, mas eles sabem que eles têm um estoque para minerar futuro que vai lhe dar uma sobrevida quando os aterros chegarem no limite. Isso é um fato bem importante, bem claro para os donos de aterros, que o que eles têm de energia, o que eles têm de plástico, de energia enterrado, dá uma sobrevida de mais de 40, 50 anos em alguns casos, para a mineração do que está lá, porque o orgânico se decompõe e o plástico praticamente se mantém. Alguns se decompõem, outros não. Então, isso está mudando o cenário mundial. E com certeza... poupança, né? Eles têm uma poupança, uma reserva de energia ou matéria-prima lá. Exatamente, exatamente. Alguns aterros bem importantes do país já são autossustentáveis em termos de energia para o aterro, inclusive vendendo já aqui no próprio estado do Rio Grande do Sul, aqui a CRVR, que é do Grupo Solvi, né, que tem participação do Grupo Solvi, e que a Solvi hoje tem participação do Grupo Maguire, né, da Austrália, que é o maior fundo de investimento na área sustentável, entrou no Brasil através do Grupo Solvi, comprando 51%, e eles têm os aterros aqui do estado que recebem praticamente, hoje eles dominam 70% do resíduo do Rio Grande do Sul, e eles já têm, inclusive, estão gerando perto de 10 megawatts, que praticamente o aterro está sustentável e vende na região, põe na rede, né, lá onde eles estão instalados, e isso é uma tendência mundial, né? Então, assim, se a gente for ver, a gente nunca teve um cenário tão favorável, um cenário onde que a gente tem pressão de quem financia, a gente tem uma pressão da sociedade e a gente tem uma movimentação dos grandes hoje, tanto os brand owners como os produtores de resina e também quem recebe lá no final, que é os donos de aterro, né? Os operadores de aterro, né? Então, a gente está com um cenário muito bom para reciclagem. Aqui no Brasil, todo mundo está acompanhando o movimento da WeCycle, da Braskem, né? Isso mostra exatamente que nível que o interesse da parte da reciclagem, não só como reciclador, mas porque precisa devolver para a sociedade, né, uma imagem e uma iniciativa
sustentável, de governança social, econômica, né? O tamanho do negócio da Braskem no mundo hoje e os compromissos da Braskem, que não são diferentes dos compromissos da Borealis, não são diferentes dos compromissos da BASF, não são diferentes dos grandes produtores do nosso setor, né? Demonstra exatamente a importância que a reciclagem como negócio, como uma instituição, um setor que foi sempre colocado como, digamos assim, o patinho feio da operação, como bem disse no início o nosso amigo Cassinelli, né? Nós fizemos um investimento na época, lá em 95 a 98, 2000, 99, 2000, 2001, né? Eu diria que quase que na época errada, porque fizemos um investimento que, se fizéssemos hoje, seria completamente diferente, com tecnologia, com tudo, e o mercado não pagava porque a concorrência trabalhava com informalidade, aqueles problemas todos que todo mundo sabe, né? Mas, enfim, esse negócio vai ser um negócio de escala, tá? Vai ser um negócio de escala, porque os investimentos em tecnologia adequada, eles não são baratos, né? O mercado de tecnologia, de fornecimento de tecnologia no Brasil, infelizmente, ele não evoluiu como evoluiu no exterior, né? Nós ainda temos como a principal extrusora no Brasil hoje máquinas já com corte na cabeça, mas ainda com filtros laterais, né? E tendo que aglutinar o material ou alimentação forçada, né? Sistema de alimentação forçada, que é uma coisa que praticamente os grandes fabricantes hoje de reciclados já não usam mais, né? Praticamente trabalham com máquinas com compactador interno, quando é filme, e com o shredder interno, quando é rígido, né? Num passo único, um processo único, não tem mais, tira aqui, passa, lava, aglutina, moe, aglutina, faz, é um processo mais simples, e que num primeiro momento tem um investimento maior, mas que depois, ao longo do tempo, obviamente que se paga, tanto é que muita gente está investindo. Quando eu falo de tecnologia, eu pego alguns exemplos, assim. Quem viu um moinho brasileiro há 30 anos atrás e coloca do lado de um moinho fabricado pelos grandes fabricantes de moinhos no Brasil hoje, procure os 7 erros. Tá? Procure os 7 erros. Tá? É uma coisa bem interessante. E realmente isso, você tem aí moinhos que param todos os turnos para afiar faca, né? A empresa trabalha em cima do que trabalha em moinho. E quando cai um parafuso ou cai uma peça metálica lá dentro, se emperrar o rotor é uma semana. Se simplesmente quebrar a faca, são 3, 4, 5, 6, 10 horas para trocar. Né? Então, quer dizer, isso ainda a gente convive. Né? Fora o fato de ter que usar aglutinador, que, no caso, porque as máquinas hoje nacionais, as extrusoras, não admitem mais que 2, 3% de umidade, quando máquinas já em outras partes do mundo já admitem até quase 15% de umidade, né, onde você economiza na secagem e faz o processo na entrada da máquina. Então, essas coisas não são pequenas coisas, são detalhes que influenciam muito forte, né, digamos assim, no dia a dia de uma tecnologia. Isso é um viés, assim, então só para a gente, eu vou tentar buscar assim, esse é um viés, eu acho que a gente, sim, é um viés tecnológico, a gente teria um viés, talvez, econômico para viabilizar isso, um viés de mercado, que eu acho que eu gostaria que você comentasse, se a gente tem mercado hoje para o reciclado, né, e se tem alguma coisa também que o governo tem que fazer para conseguir viabilizar e azeitar isso. Que eu entendi que o tecnológico é muito importante e a gente precisa avançar. E se você não tiver um tecnológico e não tiver escala, você entra com uma dificuldade, como aconteceu no passado, não é isso? Então, a gente tem que usar essa página. Uhum. Bom, na parte tecnológica, eu já dei algumas pinceladas, né? E eu falei em extrusão, mas nós temos uma carência muito grande também na parte de lavagem, principalmente. O PET evoluiu muito bem. O PET no Brasil, os sistemas de lavagem hoje, inclusive com água quente e o sistema de controle na entrada e controle na saída
por sistema óptico, tanto da garrafa como do flake no final, né? Isso já é uma realidade. Afora o aspecto de que nós já temos alguns projetos no Brasil que trabalham com bottle-to-bottle já há bastante tempo, né? Essa tecnologia já existe desde o ano de 99, 2000. Nós, na época, tínhamos até feito um investimento que depois, na mudança dos planos, passamos o equipamento para a CPR, foi uma pioneira, né? Nós temos já no PET realmente já Material Food Grade, já com tecnologia, fazendo não só o grão, mas fazendo também a chapa para termoformagem, que tem um mercado muito grande. Mas na parte de poliolefinas, nós temos uma deficiência na tecnologia bastante acentuada, não só em termos de output, mas principalmente no sistema de lavagem. Tá? Eu sou um crítico dos sistemas locais, porque, com raras exceções, nós já temos algumas iniciativas agora, de alguns fabricantes, que estão introduzindo lavadora no sistema, porque as lavadoras dos sistemas de lavagem no Brasil eram um moinho de entrada com água, e depois um tanque de agitação para decantar, que dependendo da agitação não decantava nada, né? E a limpeza do material e a umidade do material chegava nas secadoras com 15%, 20%, tendo que ficar um tempo de resíduo maior nos aglutinadores. Isso está evoluindo um pouco, né? E quando se tem uma lavadora, né, você tem que ter um tanque de pré-decantação para proteger, porque ela trabalha em alta velocidade, com rotores. Isso começa a evoluir. Mas os sistemas internacionais hoje, já consagrados, já é um sistema em que tem uma lavagem, 2 lavagens no processo, secagem no processo para filme, enfim, térmico, mecânico, já bem avançado, disponível, né, que aqui no Brasil não se produz. Quando a gente fala em termos de... Você falou sobre governo, né? Infelizmente... Eu falei o seguinte, você tinha antes também, você não tinha mercado para fazer... Eu fazia o reciclado, eu não sabia muito o que fazer com ele. Como é que está isso hoje? Eu posso demorar um pouquinho mais a pergunta, se você quiser. Oi? Eu posso demorar um pouquinho mais a pergunta. A mudança do mercado, do cenário com relação ao mercado, ele passa a ser um pouco diferente, porque antes, praticamente, o esforço era só de quem produzia e ia prospectar para quem fornecer. Hoje, nós já temos empresas que procuram quem possa fornecer. Então, isso tá alavancando um pouco. Nós temos um exemplo que eu conheço bem, é meu cliente, e tem uma evolução muito forte em segmentos em que ele se posicionou num segmento, inclusive com o produto já reciclado, que ele acaba fazendo filme stretch reciclado, plástico bolha, embalagens secundárias, né? segunda embalagem. E hoje ele é chamado nas indústrias para poder apresentar um projeto de fornecimento, né? Quer dizer, até então ele batia na porta prospectando. Isso é um exemplo, porque investiu em tecnologia, investiu em mercado, se posicionou com cooperativas, se posicionou com fornecedores comerciais, né? E hoje as empresas buscam eles para exatamente eles serem fornecedor. Eu acho que todos que estão aqui, talvez, não sei se todos sabem do movimento da Rede de Cooperação para o Plástico, né? Que é um movimento que iniciou no setor plástico puxado pela Biplast, enfim, e que tem lá grandes marcas, grandes produtores, né? Grandes consumidores de embalagens, junto com petroquímica, junto com recicladores, junto com distribuidores, fazendo cooperativas, fazendo um trabalho exatamente que visa aumentar a demanda, né, a partir dessas grandes empresas que demandarão consumo a partir das demandas ou das suas matrizes, ou do seu conselho de administração, ou dos seus investidores. Eles têm, acho que, alguns lugares por legislação e outro até por orientação interna, eles têm que usar uma parte reciclada. Então, hoje, se eu produzir com qualidade e com confiabilidade, não teria problema de ter cliente hoje. Hoje não se vê problema para o mercado. O mercado é crescente,
Tá? E nesse momento é um momento muito atípico, né? Porque os preços estão totalmente extrapolados, mas é um mercado crescente. Quem fizer um bom trabalho e manter uma continuidade e tiver uma garantia de qualidade, isso é um outro detalhe muito importante, tá? Quando a companhia, por exemplo, petroquímica, vende um off-grade, ela diz que não dá garantia, mas o reciclador tem que dar garantia. E ela recebe e faz seu produto a partir de mais variadas fontes, muitas vezes, e tem que ter o expertise de gerar um produto de qualidade. Há um número no mercado que diz o seguinte: empresas que não têm homogeneização de lote final, que não têm laboratório, que fazem o produto e que o laboratório dele é na injeção do cliente, chega a ter 30% a 35% de devolução no ano. Tá? Esse é um número que corre, é um número muito importante. E o controle de qualidade é, sem dúvida, uma necessidade. Eu fiz um trabalho para uma empresa que ela recebe internamente um trabalho de circuito fechado, ela recebe todos os resíduos do grupo, é um grande grupo, e desenvolveu uma empresa chamada Tatatá Ambiental. Tá? E eles fazem produtos para o próprio grupo. E o grande problema que eles tinham é que eles faziam a lavagem, a reciclagem, todo o esquema, granulação, e especificavam o material pela cor. Né? Tá mais canela, tá menos canela, produz aqui. Tomavam muita devolução. Tudo foi resolvido com um silozinho de homogeneização final, um laboratório e uma baloneirazinha de bancada, uma pequena estrutura de bancada. Por quê? Porque não levantava balão ali, não ia levantar balão lá na linha, na produção. Né? E com isso, então, o que aconteceu? Diminuiu enormemente os problemas. Por quê? Botava no silo, verificava a qualidade, não levantou balão, segrega e depois vai diluindo, mistura de novo, homogeneizou, deu, manda embora. Entendeu? Então, realmente, é essa a parte da tecnologia. E a parte do governo, tá? A parte do governo que tu me provocou, isso é uma longa história aqui no Brasil, tá? E eu participo há muitos anos de movimentos, não só aqui no meu estado, onde a gente teve sucesso, né? Os recicladores aqui no estado do Rio Grande do Sul pagam apenas 3% de ICMS na saída e compram material sucata sem imposto. E recolhem a nota na saída com 12, que tem base reduzida, porque a NSM, infelizmente, ainda é a mesma NSM do Virgem, né? E com isso eles acabam recolhendo o ICM, ou melhor, destacando o ICM, os clientes deles se acreditam e eles só pagam um pequeno percentual, 25% do valor do imposto. Isso a gente conseguiu agora, aí, houve uma negociação, conseguimos renovar. Mas, a nível federal, é uma grande incógnita. Tem dois motivos. Um deles, que eu critico muito, é que quem faz esses processos não conhece o dia a dia de como funciona um crédito presumido. Nós estamos em face agora de ter, está sendo alardeado aí a todos os cantos, que o senador Heinz, que é inclusive aqui do Estado, protocolou e está andando um incentivo de redução do IPI. Só que fizeram a redução do IPI sobre a compra da APARA e não no preço de venda. Então, eu digo para você o seguinte: o sujeito compra uma APARA por 60 centavos e vende um material com R$5 ou R$4, ok? Seja, for R$1 e vende por 3 ou por 4. Se ele for se acreditar de 50% de 5% sobre 60 centavos, é nada. Ele deveria ter sido feito sobre o valor de venda. Então, essas coisas acontecem no Brasil. Houve um trabalho de mais de 5 anos da Biplast no sentido de conseguir redução do PIS e da COFINS, né, com crédito presumido também, e do IPI. E na última reunião, quando estava se definindo lá em Brasília, na época, no Ministério da Indústria e Comércio, vinculado ao Ministério da Economia, uma empresa que não tinha interesse na época em reciclado largou um questionamento na mesa, dizendo assim: e como é que vai funcionar a fraude? A falcatrua. Os técnicos se olharam para o pessoal da Biplast: bom, o que vocês respondem? Não,
Não temos resposta para isso. Então, vamos dar uma reanalisada. Nunca mais o assunto foi tocado. Entendeu? Então, quer dizer, esse tipo de entrave, o setor de reciclagem sempre teve. A Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê incentivos. Nunca foi feito nada. Nunca foi regulamentado nada. Agora, Hartmann, se bem que essa da resíduos sólidos, eu até gostaria de discutir contigo na próxima, que a gente vai ter a próxima, que a gente vai falar de reciclagem e ver como é que entra os catadores, tá? Então, eu deixo isso daí como um teaser para a próxima, para ver a opinião sobre isso. Aí eu queria ver, eu sei que você tem uns slides também, então, assim, hoje a gente tem, assim, tem o mercado consumidor, a gente consegue dar uma resposta muito boa para essas questões da preocupação do plástico a partir do momento que eu faço reciclagem, mas se eu tiver tecnologia, eu consigo viabilizar tudo isso, tá? Concorda? Então, acho que assim, o braço de tecnologia é muito importante hoje para a gente conseguir ter um reaproveitamento correto do resíduo sólido urbano. Perfeito. E aí eu vou te fazer uma provocação também agora, que é o seguinte, a nossa geração, nós tivemos uma primeira geração que foi dos químicos, que eles fizeram as moléculas. Nós tivemos engenheiros químicos fazendo um processo produtivo muito bom e conseguindo fazer os polímeros. A nossa geração, a gente pegou isso pronto e a gente teve que fazer o quê? Melhorar a imagem do plástico. Melhorar a imagem do plástico era o seguinte, tudo que era de plástico era ruim. Hoje a gente tem o seguinte, tudo que é de plástico é muito bom, é tão bom que demora muito tempo. E aí a gente está entrando num processo hoje que é reciclar. Reciclar, a gente tem que reciclar, mas a gente tem que pensar em reciclar com qualidade, para a gente não voltar a ter um produto de baixa qualidade e a gente perder toda essa imagem de produto bom. Fale sobre isso e fale como a tecnologia pode nos ajudar com isso. Você pode projetar ali alguns slides? Claro. Eu vou falando e vou mostrando. Eu vou apresentar, por exemplo, uma simples modificação feita numa linha, tá, na prática, uma linha que era composta inicialmente de um moinho, tá, que recebia o filme. Esse moinho triturava lavando, né? Pode ir para a próxima. E basicamente o produto que ele gerava é esse que está na esquerda. Vocês podem ver, por exemplo, o material que está aí dentro, que é o transparente, né, o clear, amarelado, né? Hartmann, não dá para ver nada, Hartmann. Opa! Não está aparecendo? Não está aparecendo? Está aparecendo MN, só deve ser de Manuel. Para mim, abriu aqui. Eu estou vendo a tela. Eu estou vendo. Vocês estão vendo? Agora não mais. Agora não mais. Volta a compartilhar. Um segundinho que eu vou voltar novamente aqui para a gente ter certeza que foi. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Cadê aqui de onde está aqui? Espera aí. Aqui. Voltou a aparecer? Voltou. Voltou. Gerson, voltou? Hartmann, eu não estou vendo. Eu vou sair e vou entrar de novo. Ok. Então, vamos em frente. Do lado direito, tá, nós já temos um resultado, não está muito nítido, porque para mim está pequenininho aqui. Bom, aqui eu estou no telefone. Você já tem ali aparecendo o material lavado, digamos assim, já seco também, né? Totalmente transparente. Vai em frente, Manuel. Próximo. Manuel, em frente. A próxima, desculpa. Próxima. Isso. Qual o resultado de cada uma das mãos? A da esquerda nos dava aquele produto que vocês estão vendo, que é o famoso canelinha no mercado. E o da direita, claro, vamos excluir a parte ali, digamos assim, a parte preta que está no meio ali, como, digamos assim, só o exemplo, né? Na realidade, o grão tem que ser igual ao que está do lado direito. E esse grão é um grão que compete com material virgem, desde que não tenha contaminações. Vai mais em frente. Pode ir, Manuel, à frente. Ótimo, Hartmann. Tá. Só com a linha de lavagem você conseguiu chegar nessa qualidade? Sim, na linha de lavagem. Tá? Agora volta, vai adiante.
Vai Ô, adiante. Hartmann, isso é aquele negócio com a que linha, falando, com a linha né? de lavagem e com a qualidade do material que está entrando. Sim. Não, né? Não, Sim. não vamos deixar a dúvida que vamos fazer mágica. O material da primeiro slide, tá? Era praticamente só para mostrar como sai um material quando ele entra sujo, né? Material pós-consumo, e um sistema de lavagem deficiente te dá um material que gera um canelinha. Por quê? Porque ele, além dele carregar sujeira com ele, porque foi mal lavado, a sujeira carrega umidade também, né? Então, o canela é decorrente de contaminação e umidade também, tá? Vale a pena até lembrar que se você pegar um material virgem, limpo e tiver umidade, ele vai ficar canelado, né? Exatamente. Tá? Vamos para o próximo, onde eu vou mostrar o que foi que mudou nesse processo. Bom, na realidade, isso aqui é uma intervenção que vai do shredder, tá? Ali à direita, porque a empresa acabamos implantando um shredder para ter uma granulometria adequada, padrão, e é um mono-rosca, mono-eixo, porque o duplo eixo ele não te dá uma granulometria constante, tá? Padrão, porque ele rasga o material e muitas vezes saem filetes do material do filme, que acaba criando rabichos que entopem a linha. Na realidade, o shredder ele te dá uma granulometria adequada ao crivo que tu colocar, a tela que tu colocar, e introduziu-se uma lavadora de alta pressão antes do moinho. Tá? E por que tem um tanque anterior? Esse tanque é um tanque de pré-decantação, não só para proteger a lavadora que trabalha em alta pressão contra peças rígidas e inertes, enfim, que poderiam danificar o rotor, né? Mas porque também já amolece o material, ou seja, molha o material, faz com que a sujeira comece a ficar úmida e fácil de ser removida. Tá? Vai em frente. Opa. Pra vocês terem uma ideia, depois daquela lavadora, nós tínhamos lá um moinho, mantivemos a água no moinho. Tá? Depois do moinho, mantivemos o agitador, só mudamos o agitador, porque já havia uma decantação prévia, né? Depois teve uma lavação, e esse agitador se diminuiu um pouco a rotação dele, do turbilhão, para que o material passasse e desse chance de quebrar a tensão superficial quando tivesse alguns contaminantes que tivessem vinculados no material. Seria uma ideia, a água originalmente, a última água que era do processo, que ia para as secadoras, é essa do slide da esquerda. Depois de introduzir o processo de pré-decantação e o sistema da lavadora, a água que passou a sair no mesmo local, vocês estão vendo à direita. Tá? Então, quer dizer, o material chegava nas secadoras com uma água de enxágue praticamente transparente. Né? E isso dava qualidade ao material para que, na secagem, que a gente também introduziu um sistema de secadora com cesto octogonal. Isso é uma tecnologia que tomou forma como uma solução em relação às centrífugas normais, né, de circulares. Por quê? Porque o filme, muitas vezes, você tem a porção do stretch. E a porção do stretch, desde o início do processo, ela começa a criar grumos e se fecha com água e acaba transportando água até o fim do processo. No processo de secagem, quando você tem uma secadora com cesto octogonal, você joga o material de uma maneira que ele vai fazendo esse movimento, que eu estou fazendo com a mão, ao longo, né? Ao invés dele fazer esse movimento ao longo da tela até sair na secadora. Então, basicamente, isso foram pequenas intervenções que mudam completamente a qualidade do produto. Pode ir em frente. Isso é tecnologia, né, Hartmann? E essa tecnologia permite que você tenha produtos de melhor qualidade, que você tenha um mercado mais... Esse processo nós fizemos com uma empresa local aqui. Nós chamamos um fabricante
de equipamentos brasileiros, desenvolvemos com eles o projeto dessas intervenções, e hoje à tarde, inclusive, depois de 6 meses que nós entregamos o projeto, eu perguntei para ele, e aí, quantas intervenções tivesse? Olha, está fluindo, nunca mais me ligaram, está funcionando. Quer dizer, então, o cliente está satisfeito. Agora, eu só queria... Hart, Oi. Só uma pergunta, desculpa te cortar. Esse equipamento hoje, em cima dessas intervenções, ele virou um case aí, né? Esse fabricante, ele já pensou em colocar com essas modificações um produto de linha dele? Estamos negociando. Eu casualmente hoje, conversei com ele sobre um novo projeto que a gente está iniciando, né? Onde eu estou chamando eles para me apresentar um projeto, uma proposta, considerando todas essas... Que, na realidade, é o seguinte, né? Nós trabalhamos mais ou menos uns 6 meses em ajuste. Isso tem que ser dito, né? Eles foram chamados para um desafio, porque havia uma limitação do nosso cliente de CAPEX, né? E nos deram um desafio e a gente teve que fazer omelete sem quebrar ovo, porque o objetivo ali, a função era o seguinte, pegava um fabricante do exterior, encomendava e plug and play. Nós tivemos, assim, o cesto da lavadora, nós trocamos 3 vezes, né? Quer dizer, então, hoje está funcionando, mas até a gente conseguir fazer a coisa funcionar, eles estão aptos hoje, 100%, a apresentar uma linha completa. Inclusive de extrusão, linha completa, ponto a ponto. Só não eu tô nessa fase de cotação aí de uma linha de lavagem, né? Para quem não me conhece, o Edilson da empresa Barreflex. Oi, Edilson. Está estudando. Tudo bem, cara? E tudo bem com você. Tudo jóia. Tô aqui no carro. Quanto tempo a gente se conhece também, né, Hartmann? Vem conversando sobre algumas coisas. Bota tempo. E aí eu só encontrei uma tecnologia igual a essa que você está falando, para meter a surpresa, com equipamentos de fora, né? Da China, por exemplo. Sei. Sistema de turbilhão, e no final, em vez de ter essa secadora, igual você comentou, ele tem tipo de um Spremex, que eles falam, né? Que é tipo uma prensa, né? É uma alternativa muito importante e bem interessante, viu, o Spremex. Ele só tem um pouco de dificuldade, Dilson, quando você tiver dentro do seu produto o stretch. Porque, como eu te falei, o stretch ele se fecha em bolsa e o Spremex não tira água de dentro. Tá? Vai estourar lá na extrusora. Então, só tem que ter um pouquinho de cuidado. Tá? E só para nível de curiosidade, tem uns que tem até o Spremex e alguns equipamentos que me ofertaram, Hartmann, ele tem como se fosse uma matriz, um cabeçote aquecido, que o material já sai meio que pré-estrudado, vamos dizer assim. Ele sai como se fosse como posso falar? Ele não é aglutinado, ele sai numa forma de aglutinado, mas por pressão ele sai extrusado e aquecido. E aí sair para jogar direto na máquina, na extrusora, vai igual manteiga, né? Vamos dizer assim, né? Não. Tem várias alternativas de tecnologia a serem ofertadas. A China tem um arcabouço, um portfólio muito grande de opções. O que ela não tem na área de reciclagem, desculpa, é a credibilidade. Tem que tomar muito cuidado. A empresa tem que ser uma empresa muito bem visitada, muito bem analisada, visitar cases. Os exemplos que eu encontrei aqui, seguido me ligam me pedindo para ajudar a vender uma linha que chegou aqui, ficou 6 meses, não funcionou, aí funcionou, aí o cara se deu mal, quer vender. Então, Edilson, tem que ter muito cuidado. E vocês da Barreflex lá sabem que isso é uma coisa importante, né? A preocupação... a gente toma bastante cuidado. Não, tranquilo. Depois eu te passo os dados aí da empresa, Edilson, tá? Ok? Hartmann, assim... Bacana, Hartmann, obrigado. A minha preocupação nisso tudo é o seguinte: se você não tiver uma tecnologia boa, você não consegue entregar um produto bom. Se você não entregar um produto bom, a gente acaba criando uma imagem muito ruim do plástico pós-uso. Eu acho que se ele for bem tratado, bem aditivado e for bem pensado, ele continua sendo um produto de alta qualidade mesmo após o pós-uso. E a gente sabe, a gente viveu na petroquímica, você viveu isso, você deve ter lembrado. Só para lembrar uma coisa que acontecia, o Passat lá, quando resolveu lançar lá um painel amarelo que não tinha tanta aditivação, você comprava o Passat num ano, 2 anos depois você estava com o painel todo rachado. A gente sofreu muito com isso, até aprender a aditivar e saber fazer UV.
Era o caso do para-choque da GM, né? Ficava tudo branquinho. Mas então, lá a gente sabia, lá era outro problema. Lá na GM o problema da aditivação era um problema que não era de tecnologia. Mas, enfim, coisas do passado, né? Mas só vale a pena a gente trazer para saber o seguinte, pensar bem para que a gente tem uma série de matérias-primas que faz interessante. Eu queria ver, porque assim, eu queria já abrir geral para o pessoal conversar, mas acho que você tem mais 2 slides, né? Só esse slide aqui, tá? Isso aqui é um modelo. Eu só vou fazer um pequeno comparativo de uma extrusora, tá? Volta. Aqui, esse é um modelo de uma extrusora mais ou menos padrão, já tem um pouco diferente agora, o desenho não é o caso, é mais ilustrativo, onde o pessoal acaba tendo que usar o aglutinador e uma extrusora com funil, né? Agora já tem várias com alimentação forçada, mas enfim, tá? E algumas não usam mais, inclusive, aglutinador, porque usam máquina que já entrega o material pronto para descer na máquina com o Kramer, né? Mas sofre com problema da umidade. Um conjunto desses aí produz 300, 400 quilos por hora hoje, com 265 quilowatts. Vai em frente. Aqui é um modelo de uma extrusora, uma extrusora também 125 milímetros, capacidade de produção de 700 a 800 quilos por hora, com 316 quilowatts. E já traz dentro dela um aglutinador, digamos assim, eles chamam de cutter compactor, né? Um cortador compactador, que já joga direto na rosca. Vai em frente. Aí um quadrinho mostrando só a comparação de potências, né? Quando você tem uma extrusora que faz 350 quilos por hora e consome 265 quilowatts, tem um custo de 76 centavos por quilo. E você tem uma importada que faz 750 com 310 e tem 40 centavos por quilo. Então, são pequenos detalhes. E no próximo slide, tá, são alguns fatores diferenciais. O sistema de corte e compactação, que eu comentei, né, que faz a densificação. O sistema de aquecimento do cilindro e rosca, que nós já temos extrusoras trabalhando com lâmpadas infravermelho para aquecimento do cilindro, né, não usam mais resistências. Aquelas resistências que tem que ter em estoque todos os itens e que queimam sem avisar, e que você tem que ter o projeto padrão com o seu fornecedor, que você depende dele. Hoje você troca, se você tiver 24 lâmpadas num cilindro de uma máquina que faz 2.000 quilos por hora, você até 30% das lâmpadas queimadas, se forem alternativas, você não perde calor. Mas você abre o cilindro, a secção, e troca a lâmpada com a luva, vai ali, tira uma e bota a outra. Não tem mais aquecimento, você ligou, aqueceu, né? Sistema de filtragem da massa fundida, nós ainda estamos com slide filter, né? A maioria são aqueles filtros que vai para um lado e vai para o outro, né? Totalmente hidráulicos. Hoje nós temos já várias gerações de filtros, e o último deles é o laser filter, que não é filtro a laser, mas ele é fabricado a laser, com pequenos furos, em que ele é contínuo e ele tira 95% da sujeira do material sem perda de massa. Quando os outros você tem, às vezes, o contrário. Você cada vez faz um backflushing e você bota lá material bom para limpar o filtro. Você tem o sistema de acesso remoto para manutenção. Hoje você tem máquinas que você é um computador com internet, você tem um problema de parâmetros, você entra em contato com a fábrica, ela entra em contato na sua máquina, corrige, né? Se você não tiver internet, você baixa o sistema no pendrive, manda para o fabricante, ele devolve, né? Você tem medição de produção online, on-time, online na máquina, no computador, você tem ali, está sabendo tudo que está acontecendo. Você tem um tratamento do cilindro e rosca de altíssima durabilidade, né? E o autogerenciamento de todo o sistema, autoajuste de parâmetros, hoje que é o grande apelo, né? Em que você tem uma máquina dessas com um operador que praticamente é um operador de tecnologia, porque ele praticamente só controla parâmetros e regula parâmetros. E são alguns fatores diferenciais que eu quis, assim, obviamente que cada caso tem situações bem mais complexas, né? Manuel, eu acho que, em termos de tecnologia, aí, não sei, fico à disposição aí para perguntas nesse nosso bate-papo aí, que tá bem aberto aí. Hartmann, acho que é muito bom a gente
passou aí na perspectiva de tecnologia, perspectiva de mercados, eu acho que é interessante. Eu acho que vale a pena eu vou deixar aberto agora para o pessoal perguntar, mas eu acho que vale a pena agora, nós como setor plástico, o que a gente pode fazer para contribuir para que isso se torne uma realidade? Porque eu vejo por um ponto que nós temos, primeira coisa que é muito importante, que a gente melhora muito essa questão de imagem, saber que a gente tem um produto que é bom, é super adequado, apesar do preço de resina que o pessoal brinca, mas se você for ver o preço de uma embalagem, ele é muito mais barato de plástico hoje do que qualquer outro tipo de produto. Os brand owners sabem disso, senão eles já teriam mudado. E a gente só precisava dar o quê? Uma destinação final, a partir do momento que chega lá dentro. E a gente parar com esse negócio que o plástico é o grande problema. O grande problema hoje é você não colocar ele dentro de uma linha correta de descarte. Ele entrou direto numa linha correta de descarte, ele vira matéria-prima ou vira energia. Então, acho que é em cima e dentro disso. Pessoal, está aberto para vocês. É o meu que está. Eu tenho uma pergunta. Posso fazer? Pode. Então tá. É que está dando eco, eu não sei se... Já fechei os outros microfones. Pode continuar. Hartmann, é o seguinte, assim, dentro do meu conhecimento dessa área, extrusão é uma coisa que é bem definida, né? E você consegue dizer o que é bom, o que é ruim, o que é tradicional, o que já está consolidado e tal. Quando entra na fase anterior, que é a fase de lavagem, principalmente, eu particularmente não conheço nenhum modelo assim específico que tenha uma tecnologia que seja dominante, né? Isso é correto ou tem alguém, né, que tem sistemas que já são bem consolidados, né? Sim, existe. Bom, nós temos aqui no Brasil várias empresas que atendem empresas de médio porte, como eu falei para vocês, e algumas, inclusive, já introduzindo alguma tecnologia com lavador e tal, e isso é uma tendência a melhorar. Tá? Mas no exterior, nós temos hoje empresas líderes que têm já consolidados sistemas que te entregam um produto direto numa máquina que faz o grão final. Hoje é muito comum nos grandes recicladores que fazem o pós-consumo, né? Você ter sempre na ponta ou uma Erema, ou uma Starlinger, ou uma NGR. Né? NGR com mais força nos Estados Unidos, a Starlinger também, e a Erema no mundo inteiro hoje também com uma penetração bastante grande. Todas elas têm seus prós, têm seus contras, suas limitações, suas vantagens, suas desvantagens, mas todos são grandes companhias. Qual é o modelo ideal? O modelo ideal é aquele, tá, que você tem uma pá carregadeira que pega no pátio o material, com piso ou sem piso, joga numa esteira, tá, e ali começa o processo. Esse processo, os principais passos dele são shredder, tanque de pré-decantação, que já faz um sistema de pré-lavagem, pré-limpeza. Posteriormente, um sistema de lavadora de alta pressão. Sistema dessa lavadora de alta pressão, você joga direto num moinho com água, aí, um granulador que se chama, não moinho, tá? Para reduzir o tamanho, redutor do tamanho. O shredder é o rompedor, é aquele que diminui o tamanho principal, faz a primeira lavagem, e aí você passa num sistema com água também, tá? Num moinho. Desse moinho você descarrega de novo numa lavadora de alta pressão. Dessa lavadora de alta pressão, você descarrega num novo moinho de decantação, um tanque de decantação, todos eles com coleta automatizada embaixo, né, do lodo e tal. Uhum. E se você estiver trabalhando com rígido, deste tanque você joga num sistema mecânico, tá? Um mechanical dryer, tá? De alta capacidade, ou melhor, na saída desse tanque você passa numa lavadora de alta velocidade sem água para fazer uma pré-secagem,
e dessa pré-secagem você joga num mechanical dryer e você tem um material rígido seco. Se você tiver na presença de filme, você joga num thermal dryer, que faz toda a parte que pode ser com gás, com energia ou com óleo, tá? Para fazer o aquecimento. E aí você joga num silo buffer, que vai alimentar uma extrusora de alimentação normal, que vai entrar numa esteira, vai passar no cutter compactor e vai fazer a granulação e vai cair pronto para o ensaque. Essa é a linha padrão mundial dos grandes transformadores de reciclagem. Nós temos exemplos muito bons disso no Chile hoje, nós temos também já aqui na Argentina, já temos no Brasil linhas já completas, assim, também importadas. Tá? Esse é o modelo ideal, tá? Que começa com shredder e termina com o ensaque. Não sei se respondi. Sim. Ô, Hartmann, eu vou fazer uma pergunta, depois acho que está o Marcos Rogério e o Gerson, não sei quem que levantou a mão primeiro. A extrusão tem degasagem? Sim. O Gerson. Sim. Inclusive, viu, a degasagem padrão hoje, normalmente ela era antes do sistema de filtragem, tá? Como você muitas vezes tinha um problema de controle de pressão na filtragem, porque ela era automatizada a partir do controle de pressão, você acabava tendo um retorno na degasagem muitas vezes. Tá? As novas tecnologias colocaram a degasagem depois do sistema de filtragem. Tá? E existe tecnologia hoje que aumentou muitas vezes mais a eficiência, que eu não sei se foi com você que eu coloquei, quando você está trabalhando com uma degasagem dentro do cilindro, a área de degasagem normalmente é a superfície da massa. Tá? Hoje, nós temos tecnologias em que aquele LD40 viraram duas roscas, que tem várias vantagens. A primeira delas é você facilitar a manutenção, a limpeza e o setup, que são roscas menores. A primeira é no transporte, quando você tinha aquela enorme, algumas nem cabiam em container, né? Você tem a facilidade de ter um sistema de manutenção mais fácil, mais ágil, menor tempo. E a segunda é a seguinte, quando você joga a massa na segunda, todo mundo aqui deve ter ouvido falar sobre máquina cascata. O que vale é uma cascata para tirar o gás. A cascata tradicional é aquela que você tem uma rosca, que trabalha com filtragem aberta, né? E que joga numa segunda rosca, e durante essa passagem aqui entre uma e outra, vai para a atmosfera. Então, melhora a degasagem. Mas hoje, um sistema de degasagem com tecnologia é o seguinte, quando você entra na segunda máquina, você abre um flat, você faz a massa entrar em flat e você puxa a degasagem em toda a extensão da massa. Dizem que aumenta mais de 30 vezes. Né? Aumentar a área superficial, muito. Exatamente, porque ela ataca mais, tem mais superfície para degasar. Então, são coisas que já existem, que estão rolando no mercado e que a gente tem conhecimento até porque tem contato com esse pessoal, né? E isso tudo a gente vê na Feira K, na última Feira K, estava cheio de novidades nessa área. Acho que agora é o Gerson, depois o Rogério, é isso? Eu não vi Isso, exatamente. Então vamos lá, Gerson. Boa noite a todos. Hartmann, como sempre, estamos todos com conhecimento. Eu gostaria de falar, assim, auxiliar um pouco, além da lavagem que tu falaste, que tem que ser de excepcional para uma boa qualidade, julgo também que no processo todo, o shredder é uma das fases mais importantes, porque a regularidade do material moído que temos é o que vai nos dar depois uma homogeneidade de extrusão, seja numa sopradora, seja numa extrusora, balão, porque se nós não tivermos essa homogeneidade em tamanhos diferentes de entrada na zona de alimentação da extrusora, a gente tem pesos específicos muito diferentes por tamanhos, e a gente não consegue ter essa homogeneização na extrusão do produto que a gente quer. Não sei se tu concordas com isso, ou pelo menos é o que eu vi. A gente viu juntos isso na Áustria, lá na Schroeder, né? Isso é uma das fases muito importantes do processo.
O Gerson teve a oportunidade de visitar conosco um fabricante que é o líder mundial, que é a Lindner, né, na Áustria, e eu concordo plenamente com o Gerson, porque eu tenho convicção disso que está falando, Gerson. Tenho convicção, na prática eu já vi. Inclusive, tem um detalhe bem interessante. Nós tínhamos um cliente que tinha uma extrusora Erema fazendo Big Bag, fazendo BOPP, lá no Centro-Oeste, e ele recebeu uma visita da Erema e ele reclamando que não estava atingindo a capacidade. Aí a Erema falou o seguinte: olha, na realidade, os nossos padrões eles estão muito vinculados ao uso de shredder, que é o que na Europa se usa direto. Então, quem sabe você compra um shredder? Bom, ele comprou o shredder e aumentou em 30% a produção da máquina dele a partir de receber o material já no padrão de 60 ou de 50 milímetros. Né? Quer dizer, isso que o Gerson está falando realmente é o primeiro passo. Não sei se vocês viram ali, naquela linha que eu coloquei, a primeira coisa que eu coloquei quando eu cheguei lá, eles tinham um shredder duplo eixo. E a partir do shredder, eles tinham um sistema de transporte pneumático com ventoinhas. A especificação do shredder do fabricante que tinha vendido, nacional, era de que ele entregaria com 60 milímetros. Nós tínhamos pedaços de filme de 40, 50, 80 centímetros, né, 800 milímetros, e que chegava na ventoinha, entupia, entortava, desbalançava, via parada a linha. Primeira coisa que cheguei lá e falei: o negócio é o seguinte, isso aí não existe, isso aí é para madeira, isso aí é para borra, para romper a borra, se for o caso, que depois moer de novo, mas se quiser uma granulometria, tem que ser shredder. E realmente eles entenderam, investiram e estão muito satisfeitos, porque é um plus na produção. É o primeiro passo, né? O primeiro passo, digamos, da qualidade. Rogério, depois nós temos Edilson. Rogério. Oi, gente, boa noite, Hartmann. Parabéns pela apresentação, muito ilustrativa, muito boa, tá? Ok. Concordo, gostei muito e concordo com tudo que você falou. Eu só queria, uma das coisas que chamou muito a atenção é quando você falou que hoje nós temos muitas empresas de reciclagem que utilizam a injetora do cliente como laboratório. E eu concordo plenamente com isso, né? Hoje nós não temos uma preocupação, um conhecimento, não sei que palavras eu posso dizer, e não existe controle na reciclagem, pelo menos na maioria, nos pequenos, nos médios, né? Você não tem um silo para homogeneizar, você não tem o uso de estatística para criar uma ficha técnica, você não tem equipamento para medir as propriedades do material, e exatamente por isso que o valor não ganha, o produto não agrega valor, né? Porque o cara que vai comprar, um lote é bom e 35 são ruins, e fica sempre esse medo. Outra coisa que eu acho que é extremamente importante a gente comentar nós estamos falando de um ciclo, né? Para você ter um grão bom, você tem que ter uma extrusora boa. Eu já vi alguns perfis de rosca da Erema, né, que são as melhores extrusoras, mas eu não vi um sistema de mistura, né? Até que o Gerson reclamou, né, que tem uma variação dentro do lote. Como eu venho da área de composto, a gente trabalha com um cisalhamento maior para homogeneizar melhor o material na extrusora, tá? Dispersar e distribuir melhor. Talvez acontecesse isso na reciclagem, né? Outra é que muita gente recicla, não é o mesmo tipo de material, o mesmo tipo de grade, é o mesmo tipo de filme, o mesmo material de injeção. Tem muita gente que pega o material, mistura tudo para poder dar um lote, para poder fazer a extrusão. Agora, eu acho que é o importante que a gente tem que lembrar que a extrusora só é boa, a extrusão só é boa se a lavagem é boa. O material só é bom se a separação é boa, ou seja, se na primeira etapa da reciclagem a gente não fizer uma triagem boa e não separar bem os materiais, esse erro vai se propagar ao longo do ciclo de reciclagem e a gente vai ter problemas de matéria-prima, né? E, mais uma vez, agradeço a palestra. Valeu, gente. Obrigado. Deixa eu te falar, o assunto das roscas que você falou, tá?
quando você está trabalhando com... Quando você vai fazer uma cotação com a Erema, vou pegar o caso da Erema que você citou, tá? Starling, NGR, enfim, Gama Mecânica, que é uma italiana que hoje também está muito forte na Europa, também com tecnologia similar a essas máquinas do Cutter Compactor. Eles te passam te pedem um briefing, tá? Para você dizer qual é o material que você vai usar, qual é a condição, qual é a quantidade de umidade, quais são os contaminantes previstos, tá? Em cima disso, ele te especifica a máquina e te diz garantia conforme especificação. Então, a gente tem muito atrito, muitas vezes. Você vai comprar uma máquina aqui no Brasil, o cara diz, não, essa máquina aqui é a minha máquina, eu vendo. Ele não pergunta para você se exatamente, é reciclagem geral, é PP, blá, blá, blá. E como normalmente as indústrias de reciclagem não fazem misturas, as máquinas vêm sem a parte de mistura nas roscas. Vem uma máquina, tem uma rosca padrão, entendeu? Com Sim, a rosca de transporte, né? Passos normais para fazer um polietileno de alta densidade sem mistura, né? Agora, você produz compostos, você sabe, você tem que ter toda uma região, toda uma parte de homogeneização, de dispersão mais adequada em função do tipo de aditivo que você está colocando, da carga mineral, enfim, né? Se é lateral, enfim. Bom, é só um adendo, né? E você tem toda a razão. O processo ele começa não só com equipamento adequado, não adianta você ter um equipamento adequado, última geração, a melhor tecnologia mundial, e botar produto sem qualidade lá para dentro. A máquina não vai fazer milagre. A máquina não vai selecionar um material para você. Se você vai botar lá um polietileno, é polietileno de baixa densidade filme. Se você tiver polinylon no meio ou tiver PVDC no meio, a máquina, claro, aí você tem as proteções, o sistema de decantação prévio, que vai decantar, etc, etc. Mas nem tudo desce, muita coisa gruda no outro e vai embora, entendeu? Então, é um processo que tem que estar com o olho em cima. Eu diria o seguinte, nesse cliente que eu fiz esse trabalho aí, foi um trabalho longo e um trabalho bem interessante, que eu me orgulho muito, né? É uma empresa que hoje ela é 100% economia circular, de tudo que ela rejeita, ela aproveita, e acabou de fazer um projeto aí que realmente muito interessante para o PVDC, que são aquelas embalagens lá dos embutidos que eles mandavam para aterro, aí mandam mais de 100 toneladas para aterro, desenvolveram um produto, eu auxiliei até em alguns passos, né? Eu não participei do projeto, mas como eu estava lá, eles me perguntavam e eu ajudava. Eles acabaram desenvolvendo, conseguiram micronizar o PVDC, moer, micronizar, e hoje eles estão diluindo a 20% no bloquete, e o grupo usa 100% do que eles produzem, né? Então, quer dizer, é legítimo modelo de economia circular. Mas eu perdi um pouco o que eu estava dizendo, desculpa. Que eu ia arrematar. O que eu ia dizer é o seguinte, voltei. Durante o processo lá, eu fiquei muito tempo dentro da fábrica. Eu tirava alguns dias que eu ficava só observando, porque você sabe, não adianta a gente ter o melhor equipamento se alguns procedimentos estão errados. Por que o turno A, por que o turno B tinha uma produção melhor do que o turno A? Como a alimentação, digamos assim, a linha de lavagem era uma linha que produzia até 750, 800 quilos por hora, e o shredder, se botasse a pleno, despachava 2 toneladas, a dosagem era na mão das mulheres, né? Um turno obedecia essa dosagem. Inclusive, de quanto em quanto tempo bota junto o trash, entendeu? Que era um produto importante, eles usavam até 15, 20% de trash, né? Quanto por cento bota de trash e tal. Algumas lá pela Santa ficavam conversando e deles trash, e deles trash, e deles trash. Entupia a lavadora. E parava a linha por 1, 2 horas para limpar, entendeu? Então, a alimentação manual lá na ponta do equipamento, né, é muito importante. E aí é como você falou, e tem que entrar um produto bom, né? Porque ali eles faziam a separação e jogavam na máquina. Uma vez entrou na esteira, vai embora, né? Então, isso eu concordo plenamente contigo, Rogério.
Ô, Hartmann, parece que foi há 10 minutos que a gente começou, mas a gente está quase 1h20 aqui. Eu vou ver assim, acho que o Edilson tem pergunta, ver mais algumas perguntas para a gente já encerrando e deixar para a próxima depois, que a gente já, semana que vem, a gente tem mais duas ainda, né, na sequência. Isso, com E certeza. depois uma outra para a gente tirar aquele paradigma que a gente acha que o dono do aterro não quer resolver o problema do resíduo, que é até mais do que a gente. Vai ser bem importante. É importante. Edilson, por favor. Opa, vamos lá mais uma vez. Primeiramente, parabéns aí pela excelente palestra. A Hartmann é um grande conhecedor e dominador aí do assunto, né? Obrigado. Hartmann, você está comentando bastante aí sobre a questão do filme Stress, né? Que é uma pedra no sapato aí, numa linha quando mistura com outro tipo de apara flexível. Tanto na secagem, você comentou que na secagem ele forma lá as bolhas e dependendo do equipamento fica com a umidade, mas o grande desafio hoje, eu acho que da reciclagem, tanto na linha de lavagem, eu queria saber se pela experiência que vocês têm, a questão da etiqueta de papel. Vocês têm algum caso de algum case, alguma solução para isso? O mundo já está inventando algum equipamento que eu consiga tirar essa etiqueta em linha de lavagem? Cara, a etiqueta é o seguinte, se a etiqueta for de papel, tá? Esse sistema de lavagem com a decantação que amolece o rótulo e passa já numa lavadora de alta pressão com altíssimo jato d'água no sentido contrário, tá? Você já começa a tirar aí já uma parte do papel. Alguma coisa de cola vai acabar indo e o que a gente tem que fazer é entender qual é o percentual disso, porque dependendo do percentual você consegue fazer a coisa andar e se você aglutinar ele acaba queimando lá pelas tantas, né? E não vai incorporado. Mas é um problema muito sério e que realmente isso, inclusive, no briefing das extrusoras, eles perguntam, né? Qual é o percentual de rótulo que você vai ter no seu produto, porque isso vai definir o ritmo da produção, tá? Quanto vai produzir lá na ponta, né? Tá bom? Mas realmente, Edilson, é um problema. Assim, um equipamento tirador de rótulo, eu só vi para PET, que é no caso do rótulo que vai na garrafa por fora, né? Mas é um grande problema hoje do filme, a etiqueta. Nesta empresa que eu estou falando para vocês, eles separavam o que tinha rótulo e, dentro do possível, alguém tirava aquele rótulo ali antes de botar na máquina para diminuir o problema. Não tem outro jeito. Posso só fazer um comentário? Com certeza. O Rogério está aí ainda, né? Rogério, você quer comentar sobre o processo de Ink? Opa! Não, posso sim. Duas coisas aproveitando o gancho, Hartmann. Primeiro, super esclarecedor. Não vou elogiar mais, porque o pessoal já elogiou muito aí. Porque você é meu amigo, vai estar... Pois é. Não, mas conhecimento profundo, conhecedor. Deixar aqui... que eu não conheço. Eu sei como é que é, já li, já ouvi, mas quero ver pessoalmente, se você permitir. Será um prazer. Eu assino um termo lá de confidencialidade. Opa! Para você não precisa. E quero deixar registrado aqui, o Gerson está aí, Mosman, todo mundo aí, que o Hartmann tem sido sempre um colaborador incansável na busca de desonerar essa cadeia, de trabalhar conosco lá, junto com a Abiplast, com o sindicato, seja de onde for, um cara que vai para todo lado, que conhece, que vibra com isso. Então, eu queria aqui em público te agradecer e dizer muito obrigado em nome do setor. Eu estou presidente da ABF, que é de flexíveis, e em nome de todo mundo também agradecer, porque tudo que é tecnologia, tudo que você está falando, concordo plenamente, e a gente tem falado bastante sobre isso. E antes de só falar de The Ink, nós temos agora um elemento, e você falou e todo mundo, nós falamos, primeiro da valorização do reciclado, né, que eu acho que agora a gente está entrando numa fase nova, porque a gente tem um demandante importante que são os brand owners.
né? Sem dúvida. E isso é de extrema importância, porque agora você tem uma necessidade. Isso é muito importante para nós. Só precisamos cuidar, porque se a gente não fizer isso muito bem feito e todo mundo começar a dar tiro para todo lado, nós vamos acabar com um negócio que está começando. Precisamos tomar muito cuidado, né? Então, é uma coisa que daria aqui mais horas e horas de prosa e agradecer, Manuel, por essa oportunidade que você sempre dá para a gente aí. Falando um pouquinho do processo, o processo de ink, é um processo que a gente remove a tinta do plástico, seja rígido ou flexível. Então, você entra de um lado com a para impressa e você sai na ponta com o filme, com o grão natural, né? A outra fase agora é a delaminação e a desmetalização, que também vamos entrar agora, a gente já tem tudo já praticamente pronto para começar a trabalhar com isso. Então, é um processo também a mais que a gente começa a valorizar aquilo que era um grande problema e que é um grande problema, né? É simples? Não. É fácil? Não. Requer investimento? Muito. Requer IP&D? Muito. Estudo? Muito. Mas é um processo que a gente trouxe, é uma tecnologia que a gente trouxe na Espanha. O que me incomoda, e o Castelli sabe disso, que eu briguei muito, é que nós precisamos de uma universidade da Espanha para fazer isso. E nós temos, desculpe o termo, mas puta universidades aqui. Me desculpe se tiver alguma senhora, eu não costumo falar palavrão, mas eu não me contenho. E teve que ser os carinhas lá da Espanha, com todo respeito, com todo mérito, para desenvolver e patentear isso. Nós temos aí a UFRJ, o FSCar, o FRJ, enfim, USP e tal. Tem o Serginho que está nos ouvindo também lá do Mato Grosso. Pois é. Dele. Ok, e a gente trouxe tecnologia. Não importa. E digo para vocês, o Cassinelli está aí, com toda a humildade do mundo. A gente está fazendo bastante coisa, não digo melhor do que eles, mas os caras entendem muito dessa tecnologia, mas não entendem de plástico. E é fundamental você entender do plástico, né? Então, tudo que você falou são desafios que a gente precisa trabalhar. Eu acho também que, a nível de equipamentos, máquinas, equipamentos também, pensando bem, né? Eu já fiz essa reflexão, Hartmann. Pô, os caras vão inovar, fazer tal. Você não tinha mercado. A verdade é que nós não tínhamos mercado para isso. E agora vai ter, né? Então, eu acho que muita coisa vai mudar. A economia circular veio para ficar. A The Ink aqui nem sabia, obrigado, Castanho, não quero fazer propaganda. Não, Rogério, era para você falar que tira também o rótulo de papel, né? Tem uma unidade na Inglaterra rodando tirando o rótulo de papel de filme plástico. É verdade. Isso? Eles só fazem isso. Eles devem ter um nicho lá que eles buscam, então as etiquetas de papel que nos atrapalham, remove. Então, fica já, não só para você, Hartmann, mas para todos depois, um pouco, acabando a pandemia, eu faço questão que vocês venham conhecer, sim. Não tem segredo de mostrar, eu acho que não, acho que a gente tem que... Porque, assim, o Brasil é tão grande, a gente precisa de tanto material, que a cooperação é que vai ditar a regra, meu amigo. Ninguém vai fazer sozinho. Se alguém pensar que vai dominar, forget, não vai. Não vai. Então é isso. E uma outra coisa para finalizar que eu ia falar é uma coisa que a gente tem, eu não tenho ouvido muita gente falar sobre isso. Isso é importante até quando a gente fala com algum brandowner ou quando você faz a relação de que não, vamos usar reciclado para você extrusar um filme ou para você soprar um material. É que quando você for trabalhar com pós-consumo, a vida útil de uma rosca, de uma máquina, tem que estar no preço. E ninguém fala isso. Ou as pessoas não são preparadas, ou têm medo de falar, mas tem
que falar. Só isso. Obrigado. Rogério, vou fazer mais uma provocação, já que a gente está aqui. Acho que foi o Edilson que falou que ele também, talvez para a DEIC pensar como é que vai tirar os adesivos também, que talvez seja mais uma tarefa aí para você fazer. Mas o adesivo também é o laminado? É o laminado? Não, acho que não é adesivo, deve ser adesivo de rótulo, alguma coisa. Então, o Cassinelli... Oi, fala. Não, ele falou da etiqueta e, obviamente, do adesivo, né? A etiqueta a gente não mexeu com isso ainda, porque a gente está muito focado no plástico. Sim. Essa empresa da Inglaterra tira, a gente vai até entender melhor como funciona isso, mas também remove. O nosso negócio é o destintamento, de novo, de flexível e rígidos, depois a delaminação, consequentemente removendo a tinta, e a desmetalização, que já fizemos aqui todos os testes em laboratório. Nós temos um mini reator, que a gente já fez isso, e a gente sabe que é perfeitamente viável. Maravilha. Bom, pessoal, então eu acho assim, talvez dá tempo de mais uma pergunta, mas eu só queria fazer um comentário aqui, que é o seguinte. Primeiro, Rogério, acho que vocês estão fazendo, o Hartmann, todo mundo está trabalhando com reciclagem. Na verdade, não é só um negócio pro negócio específico de vocês, é para toda a cadeia do plástico, porque a cadeia do plástico como tudo, desde o cara que está produzindo petróleo, petroquímico, transformador, o brandione, eu como usuário, todo mundo, serviço público, eles precisam saber que existe uma resposta para fechar o ciclo. E isso é muito importante. E essa resposta, eu acho que tem que ser dada aí pelo setor. Então, eu acho isso fantástico quando se faz isso, e a gente pensar realmente a integração da cadeia. E a integração da cadeia são todos eles, inclusive buscando, que você fez a provocação, das universidades nacionais começarem a contribuir com isso também. Manuel, o Marcos está com a mão levantada. O Marcos está com a mão... É outra pergunta ou acho que ele já tinha sido feita a pergunta? O Marcos já tinha feito a pergunta. Só esqueceu. Outra pergunta. É outro comentário. Concordo com o que vocês estão falando, né? E o que eu enxergo é que nós temos ilhas de conhecimento, né? E a gente tem que criar pontes entre essas linhas, né? A universidade tem que entender e tem que ser mais desafiada a atender a empresa nacional, as necessidades nacionais. As pessoas, os empresários, os conhecedores de plásticos precisam estar mais próximos das universidades para passarem informações para poder desenvolver essas tecnologias, né? O que vocês têm de conhecimento precisa chegar na universidade, esse conhecimento prático, esse conhecimento de necessidade do dia a dia tem que chegar na universidade para que a gente comece a quebrar essas barreiras. E completando, isso vai ser fundamental para o desenvolvimento do país, fortalecendo a nossa indústria, né? Todo o nosso ciclo de indústria tem que participar desse desenvolvimento, junto com as universidades. Só isso, não quero atrapalhar demais. Manuel, se me permitir rapidinho, só existe um hiato gigantesco entre a academia e a indústria, a gente já sabe disso, mas tem que mudar o mindset disso, né? O empresário tem que pôr a mão no bolso para fomentar isso, e a gente não gosta de fazer isso, pelo menos não gostava, vamos fazer meia-culpa, e a universidade tem que pensar de uma forma diferente, que um não vive sem o outro, é só isso. Rogério, isso está muito em alinhamento do que a gente tem pensado, a gente tem um grupo que a gente está conversando, que é a integração do setor, tá? Essa integração do setor, ela vai por geração de conteúdo, depois integração, divulgação e, principalmente, você trazer conhecimento e mudança de crenças, que hoje mudança de crença com relação ao plástico. E aí a gente vê toda a integração, desde dos produtores, aí vai entrar os sindicatos, as entidades de classe, entra a academia, entra todos os profissionais, que existe uma quantidade grande de conhecimento dos profissionais que trabalham na área do plástico, só que eles não estão sendo potencializados, e a sociedade e as escolas como um todo. Mas isso a gente pode abrir uma discussão mais para frente sobre isso. Tá? Porque, assim,
Essa integração é super importante. E com os brand owners, obviamente, e os próprios varejistas também, que eles precisam disso daí, para a gente conseguir entender a cadeia como um todo. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu acho que o pessoal pode estar com pergunta, mas acho que já veio o cheiro do jantar, né, Hartmann? Pois é. Eu fui precavido, eu jantei antes. A minha mulher O Manuel falou que a gente ia tudo para sua casa jantar, pô. Pode vir, tá aberto aqui. Tava esperando esse convite aí. Eu só cheguei e falei o seguinte, podemos dividir o vinho? É só chegar. Não, ele falou assim, eu vou abrir um vinho bom hoje. Eu falei assim, poxa vida, vamos dividir o vinho? Ele falou assim, esse negócio da pandemia, eu acho que o vinho é muito bom, ele não quis dividir, não. A churrasqueira está até com a tampa ali, mas a família, só vem os filhos aí, porque realmente o negócio está complicado aí, né? Eu estou, nesse momento, inclusive, aqui acompanhando no computador ali, a minha sogra tem 94 anos e uma cuidadora passou Covid para ela. Minha filha e meu cunhado estão decidindo levar ela para a emergência, porque a oxigenação dela baixou e ela está com todos os sintomas e tá uma barbaridade. Isso é crime. Crime. Mas, enfim, estão tomando a decisão aí, estou acompanhando com o olho no peixe e outro no gato aqui. Então, tá bom. Beleza? Manuel, só tenho a agradecer a oportunidade de me colocar à disposição. Nós vamos estar juntos mais vezes, né? Para mim é uma imensa satisfação poder compartilhar aqueles conhecimentos que a gente adquiriu ao longo do tempo. Nós temos na nossa vida várias etapas, né? Uma, adquirir conhecimento, outra, aplicar os conhecimentos, e depois, mais adiante, a gente retornar, devolver os conhecimentos e compartilhar. Eu acho que nós estamos nessa fase. Eu faço esse trabalho no sindicato também, onde eu sou um consultor convidado há mais de 10 anos, porque não tem mais indústria. E dou também mérito, com mérito. Com mérito. Dou meu trabalho também lá na Câmara de Reciclagem. E no Atacado, onde eu tenho comércio, eu sou vice-presidente do Sindicato Atacadistas do Estado do Rio Grande do Sul, que congrega mais de 20 mil empresas. Sou diretor da FEComércio, sou conselheiro do SENAC, sou da LID, estou aí, onde eu posso, eu estou espraiando aí aquilo, compartilhando, e faz parte da vida, é isso aí. Tá bom? E aí, eu te agradeço quando ele dorme. Isso, sobrar tempo para a gente fazer uma live. Aí eu vou te fazer uma pergunta, mas não é para você responder, certo? Ah, não? É para a próxima, né? Quem quiser saber. Hartmann, é necessário coleta seletiva ou não? Sim. Não? Não responde. Sim, depois eu respondo. Eu digo, existem 2 ambientes na reciclagem. Uma delas é a coleta seletiva e a outra é a triagem. Elas não se encontram, são linhas paralelas, as duas têm que ser incentivadas, cada um dentro do seu ambiente, cada um dentro dos seus princípios. Uma delas 80% social e 20% econômica, e a outra 80% econômica e 20% social. Então, não sei se já te respondi antecipadamente. Já deu. Você falou, você só não explicou. E aí o que a gente tem que fazer agora, que acho que a próxima quinta-feira, que a gente vai falar sobre essa parte aí de triagem, como é que a gente, catador, como é que se insere, como é que valoriza, aonde que ela deve estar essas unidades e como é que a gente vai discutir, e principalmente as tecnologias para fazer tudo isso. Eu acho que vai ser muito legal essa, e depois a gente, energética, e depois a gente vai pegar a visão do cara que está lá aterrando tudo isso, né? Deixa eu fazer um convite para o setor do plástico como um todo, para a terceira, fora a segunda, né, que está ainda dentro da reciclagem, mas a terceira, que é sobre o combustível derivado do resíduo, que é muito pouco divulgado, muito poucas pessoas conhecem no dia a dia como é que isso funciona. É um mercado extremamente interessante, que eu me envolvi aí em função dos meus negócios, e que nós, no Energiplast, conseguimos trazer vários anos tecnologias, e que é uma coisa muito crescente aqui no Brasil, comparado com o exterior, onde no exterior já 70% das cimenteiras já aplicam o CDR, né, nos seus fornos de pré-calcinação ou na massa do cimento, e aqui no Brasil nós estamos na faixa de 20%, 25%. Então é um mercado bem interessante, né, o do CDR,
que é, digamos assim, um complemento na linha de reciclagem, de triagem e reciclagem, que ele aproveita todo o rejeito que iria para o aterro, ele pode ser beneficiado e queimado na cimenteira. Né? Perfeito. Bom, gente, eu acho que, só para encerrar, Hartmann, novamente, muito obrigado. Acho que passou super rápido, parece que faz 10 minutos que eu estou aqui, a gente já está quase 1h40. E só uma coisa para vocês pensar, nós estamos fazendo o que o aço fez, ou o ferro fez, talvez aí com uns 30 anos depois. Tá bom? Tá bom. Tchau, pessoal. Gente, Um abraço. boa noite para vocês. Um abraço, boa Obrigado, noite. Hartmann. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, Obrigado, gente. obrigado a Boa todos. noite, um abraço, obrigado. Tchau, tchau. Parabéns, Hartmann.